Salve, salve rapaziada, aqui quem fala é o Marcos para o blog terminalroot.com.br e também para o canal Terminalroot TV, beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como customizar totalmente o Gnome, tá bom? Muita gente às vezes tem uma dificuldade de fazer isso aí, eu vou mostrar para vocês que é bem simples, beleza? Então eu já estou aqui devidamente logado, né? Eu criei um novo usuário aqui, o usuário Larry the Cole, né? É só para testes, né? Porque quando você inicia um novo usuário, o ambiente gráfico é carregado padrão, bem default. Só vem o Firefox como favorito, o Evolution, o Shotwell, o Nautilus, né, o arquivos, e aqui no caso é porque eu estou gravando tá o simples Screen Recorder também, mas ele não está no favoritos, beleza? Então isso está bem básico, o plano de fundo, o painel preto, os ícones do Nautilus estão bem padrão lá do Aita, né, mas a gente vai dar uma customizada, beleza? Então antes de mais nada eu recomendo a vocês entrarem aqui no site do Gnome Look, né, gnomelook.org, tá bom? Lá a gente vai baixar alguns arquivos. A gente vai baixar um arquivo chamado transparente, que a gente vai colocar, se você quiser colocar também esse Gnome Shell aqui, no caso, o painel do Gnome Shell transparente, né, para não ficar preto. Se você vier aqui em category, né, você vem aqui em Gnome Shell Themes, clica aqui, ó, tá vendo que tem 34. Aí é esse aqui, você clica aqui também, vai aqui em Files ou Files, né, espera carregar, que ainda está carregando aqui. Ele vai abrir até uma prévia aí, tá vendo? O painel como ficou lá, o transparente, tá vendo? Clica aqui nesse transparente.zip e baixa ele, tá bom? Ele vai carregar aí certinho. A mesma coisa você faz para baixar os ícones, por exemplo, do Deep. Você coloca Deepin aqui, ó, ou o ícone que você quiser. Lá no início você vê que tem vários tipos de ícone, aí vai de gosto. Eu vou escolher o Deep como uma forma de mostrar para vocês. Você vai Icon Themes, né? E clica nesse aqui e faz o mesmo procedimento lá. Existem também vários conks, né? Mas eu vou instalar aqui o Gotham para você ver como é que você instala os conks, mas você escolhe o que você quiser. Nesse caso será esse aqui, ó, o Organized Mod Conk Gotham, tá bom? Então tem vários ícones aí, categorias de ícones, tal, tem Plymouth, um monte de coisa aí para você baixar, tá bom? Eu já baixei, eles estão aqui no meu diretório de download, inclusive baixei um ícone que a gente vai alterar aqui o ícone para o Gnome Shell, né? Aqui um tema que a gente não vai usar ele, mas eu vou mostrar você como instala, se você quiser. O Gotham Mod, né, que é o Conk, aqui eu baixei um papel de parede da internet, e o tema de ícones é Deep, beleza? Se eu for aqui no terminal, beleza, só pra gente começar, veja que eu coloquei ele aqui, ó, fundo preto, customizei. Porque eu precisei fazer algumas alterações aqui rápido, mas se você quiser você vai em cores também, né? Personalizar, você desmarca essa opção, se você usar, quando você abrir vai estar marcado aí, ele vai estar branco aí, é só você desmarcar e escolher a personalização que você quiser, ou personalizar você mesmo clicando aqui, escolhendo as cores, tá bom? Muita gente sabe disso, se você marcar aqui fica transparente, se desmarcar, ou se você marcar fica transparente, se você desmarcar perde a transparência do background. Se você quiser deixar ele um pouco mais transparente, também você pode customizar aqui por esse controle, beleza? Então eu customizei aqui o meu terminal rapidão, beleza? Então para você mudar, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai alterar aqui o tema de ícones, né? Veja aí, ó, pasta pessoal tá padrão do Aduai também. Então a primeira coisa você clica com o botão direito, vai aqui na opção extrair ou dar um Ctrl O, como ele mesmo disse ali. Ele começa a extrair, é um arquivo meio grande, possui 8 megas, demora um pouco, mas nesse caso aqui não vai demorar muito, né? Até porque foi bem rápido, graças a Deus. Então aqui está o tema de ícones, beleza? Para você mudar, a primeira coisa que você tem que fazer, você seleciona ele, ou dá um Ctrl X ou um Ctrl C. Nesse caso aqui eu vou dar um Ctrl X, vou lá no meu diretório pessoal, vou dar um Ctrl H, tá bom? Clico com o botão direito, vou em nova pasta, escrevo .icons ou icons, né? E dou um Enter, eu clico ali em criar, ele criou aqui esse diretório para mim. Dou 2 cliques aqui e aqui eu colo o meu Deep que eu havia extraído, tá bom? E ele já moveu aqui e informou para mim que está tudo movido certinho. Esse aqui não sei porque não terminou ali, mas foi o tanto que ele conseguiu. Para você alterar o ícones, veja que ainda não foi alterado. Eu copiei aqui para dentro, mas continua. Você dá um Alt F2. Se você não tiver instalado, você instala um programa chamado Gnome Tweak Tool. Você vê que eu só coloquei para cima porque foi o último comando que eu tinha executado automaticamente. Quando você coloca para cima, ele grava no histórico, você relê ele. Mas se você não tiver no histórico aí, é só você digitar gnome-tweak-tool com 2 O.
e dá um Enter, ele vai abrir o aplicativo que é o Gnome Tweak Tool, perdão. Que justamente ele tem essa aparência, tem aplicativo de inicialização que você pode customizar. A barra superior, se você quiser mostrar data lá, ó, tá vendo? Mostrar os segundos e tal. Digitação, aqui você tem algumas teclas de atalho para você fazer. Se você tiver no notebook, você pode customizar aqui também a energia. Os espaços de trabalho também. E aqui tem várias extensões, nesse caso já estão todas desativadas, mas a gente vai ativar algumas aqui para você ver mais ou menos. Você pode customizar também as fontes, tá bom? As janelas do Gnome Shell e Gnome 3, no caso. O teclado e o mouse também você pode customizar. A área de trabalho, entre outras coisas também que você pode, no caso aqui, ativar. E a gente vai ver como faz. Mas a princípio a gente só vai alterar aqui o tema de ícones, ou icons, né? Aqui está ícones em português. Ele está com a Adwaita padrão e o GTK+ está com a Adwaita também, que é o padrão. O cursor também está com a Adwaita padrão. O tema do Shell aqui, no caso, não tem ainda e está habilitado as animações. Então eu quero trocar o ícones, né? Vou aqui, como agora eu coloquei o Deepin lá, ó, ele aparece aqui para mim. Se eu não tivesse colocado lá no meu ponto icons, ele não ia aparecer. Então se eu clicar nele aqui, ó, automaticamente eu vejo que mudou esse controle aqui, mudou os meus diretórios. Agora eles estão azul, que é o tema do Deep, beleza? Veja que está customizado aqui o dock, ó, já mudou também, ficou bem legal, tá bom? Então essa é a primeira customização inicial que a gente faz, beleza? Se você quisesse colocar, por exemplo, um tema transparente, você também extrair ele, dá um Ctrl X ou Ctrl C, e lá na pasta pessoal também, e aqui vai ter um diretório chamado .themes. Se não tiver, você clica no botão direito, cria .themes com H, e daí entra nele e cola lá o transparente, né? Eu vou só tirar ele aqui primeiro, Ctrl X, e vou dar aqui de novo em download, tá bom? Só para você ver uma coisa, se eu for lá agora lá no meu Gnome Shell, veja só que o GTK+, ó, não tem nada, tá bom? E aqui, no caso, o cursor já apareceu Deep, que se eu quiser usar o cursor fica diferente. Mas eu vou deixar com a Adwaita nesse caso também. Não tem nada. Se eu der o Ctrl X agora, for lá na minha pasta pessoal e colocar no .themes agora, né? E agora abrir com Alt F2 Gnome Tweak Tool, Alt F2, tá? Você vai ver aqui que no GTK, ou no cursor, no GTK que tem que aparecer o Gnome, o Deep, né? Ah, tá. Antes de qualquer coisa não apareceu porque em extensões você tem que colocar, habilitar a extensão User Themes. Agora quando você voltar para aparências, não vai estar aqui, não vai estar. Lógico que você vai ter que reiniciar aqui, no caso, o Alt F2 de novo, o Gnome Tweak Tool. Agora está. Foi até bom esses erros aparecerem para você perceber como que funciona mais ou menos, beleza? A padrão agora aqui, ó, no tema do Shell apareceu o transparente, beleza? Agora quando eu clicar aqui, olha lá, ó, ficou exatamente, fecha tudo aqui para você ver bem legal como que fica, né? Inclusive o Firefox, ó, ficou transparente. Aqui os controles aqui também estão transparentes, o menu de usuário aqui, né, do Gnome Shell, tá tudo transparente. O mal que aqui fica meio escurão, tá vendo? Só que você ainda, a fonte também tá errada, só que você ainda pode customizar também esse tema. Se você for lá em temas, ó, aqui dentro do diretório Gnome Shell, abrir com o editor de texto, Gnome Shell.css, você tem algumas configurações aqui, beleza? Várias coisas que você pode mexer aqui, é uma questão de estudar, tá? Você fica aqui estudando mais ou menos como funciona. Mas se você for, por exemplo, Ctrl F, fonte family lá, ó, tá vendo? Se eu apagar isso aqui e deixar somente sem serif, né? E dar um Ctrl S, isso aqui é do stage no caso, né? Vou colocar aqui então 20 pt, dar um Ctrl S, fechar aqui, né? De novo fechar, Alt F2R. Vamos ver se ele vai. Bom, eu acho que eu não alterei a fonte, ficou muito grande, tá vendo? Então você pode customizar se você quiser. É lógico que você não vai deixar a fonte desse tamanho, fazer aquilo que eu fiz. Mas você vê que se você mudar e dar um Ctrl R, ele relê. Mas como eu não vou usar esse tema, eu só vou lá no Alt F2 de novo, vou em Gnome Tweak Tool, tá? E tiro ele aqui, deixo o padrão e volto para como eu gostaria, tá bom? Beleza. Mas eu mostrei a vocês como você customizar o tema e instalar um tema se você quiser, beleza? Então agora eu vou lá de novo no Firefox e agora a gente vai num endereço chamado extensions.gnome.org. Eu havia até deixado ali no favoritos, beleza? Para a gente instalar novas extensões. Você vê que as extensões elas existem, mas são meio limitadas. Então
Aqui tem várias extensões, né, que você pode instalar. Vou dar um exemplo como você instalar um. Por exemplo, você pesquisa aqui Dash to Dock, por exemplo, dá um Enter, né? É justamente essa daqui. Clico nela, você vai ver que aqui tem várias informações. Ó, se o seu browser for aqui no caso eu estou no Firefox. Se o seu for o Google Chrome, tem como você customizar o Google Chrome por aqui, beleza? Activities Configurator. Activities Configurator, é essa aqui. Eu clico nela, tá bom? Automaticamente, você clica aqui, né? Permitir tudo. Ele vai instalar aí a possibilidade de fazer isso. Install. Beleza. Aí agora eu já tenho esse negócio aqui. É bom reiniciar o Firefox nesse caso aqui. Vou abrir novamente, beleza? Só para constatar de que extensions, beleza? Porque ele tem um ícone ali que ele habilita. Activities de novo, Activities Configurator. Esse aqui. Eu cliquei ali, criou um aplicativo aqui para o Firefox, você viu lá? Instalei a Allow, que no caso está em inglês, mas em português tem outras formas, tá bom? Então para você instalar essa extensão que ela não tem aqui, você vem aqui, ó, Alt F2, vou lá em Gnome Tweak Tool, você vai ver que nas extensões aqui, ó, não tem a Active Configurator, tem várias aqui, mas não tem ela, beleza? Então para você instalar, você clica aqui em On. Quando você clicar, você aguarda um pouco, ó, ele pergunta: você deseja baixar e instalar Active Configurator? Instalar. Ele automaticamente instalou para mim. Quando eu for agora em Alt F2 Gnome Tweak Tool, a gente vai ver aqui em extensões que o Active Configurator está instalado, beleza? Ele já colocou até um ícone aqui de uma carinha para mim, né? Então eu clico nele aqui em configurações, ó. Se eu quiser customizar todo o meu painel aqui, por exemplo, se eu quiser aqui mudar o nome, primeiro eu vou mudar aqui nesse caso, Hide Icon, ele esconde o ícone, né, que é uma carinha aqui. Se eu quiser selecionar o ícone, como eu tinha selecionado esse aqui do Gentoo lá, eu só abri, ele já colocou lá para mim. Se eu quiser mudar o nome, eu coloco aqui Gentoo, por exemplo. Eu vejo que está um pouco afastado, aplicar, beleza? Aí foi o nome Gentoo para cá. Eu vejo que está um pouco afastado o Gnome daqui. Se eu baixar aqui, ó, Top Left Corner, não é aqui. É dizer o Hot Corner, por exemplo, se eu clicar aqui, ó, você vê que o Hot Corner está com uma bordazinha ali, né? Se eu colocar aqui Disable Hot Corner, não é esse aqui, beleza? Opa, é aqui, né? Vamos lá. Disable Hot Corner, não, deixa assim mesmo. Hide Panels, tem algumas coisinhas aqui para você mudar. Por exemplo, transparência, ó. Se eu colocar aqui, ó, bastante, se eu colocar aqui, por exemplo, 150, vamos lá. Vou colocar, não, Hot Corner Holder. Mudo aqui, né? Olha lá, já tá traço, tá vendo? Não tá mais um Holder, né? Clico de novo, você vê que tem um negocinho aqui do lado, né? Uma curvazinha. Então, Disable lá, ó. Não é esse, né? Lógico que não, é esse aqui. Round, tirei o round dele, tá vendo? Lá em transparências, aqui, ó, Panel Transparent, eu vou colocar, por exemplo, 60. Olha lá, ficou bem transparente agora, por sinal, ficou bem legal, né? Esse aqui eu também posso mudar, ó, hide o íconezinho, mas é bom deixar até o íconezinho aparecer ali, no caso, quando estiver aberto, beleza? Então você customiza aqui, no caso, o Gnome Shell, por aqui mesmo, beleza? Tem várias outras coisas aí, fique à vontade, eu não mexi em tudo ainda, mas só estou mostrando a vocês como mexer, tá bom? Então veja que ficou bem legal, já ficou diferente o meu Gnome, tá bom? Aqui tem uma extensão que já está instalada, que eu ia instalar lá, né? Que é o Dash to Dock. Aqui não tem ele, né? Dash to Dock. Então beleza, vou fechar aqui. E agora a gente vai voltar lá de novo ao Gnome Extensions aqui, né? Deletar essa parte da URL aqui. Só deletar ela, entrar novamente. E aqui você coloca o Dash to Dock, né? Depois de você ter usado lá esse íconezinho aqui. Aí apareceu, instalo, ok. Ele pergunta, deseja instalar? Sim. Agora quando eu abrir com Alt F2, Gnome Tweak Tool, quando eu for lá agora em extensões, tá bom? Vai estar lá o Dash to Dock, tá bom? E a gente pode configurar ele clicando aqui, ó, né? No Dash, naquele íconezinho de configuração. Ele está na esquerda, se eu quiser colocar abaixo, ó, ele já vai lá para baixo agora, tá vendo? E tem várias outras coisas aqui, deixa eu fechar isso aqui por enquanto. Tem várias outras coisas, tem lançadores, comportamento, a aparência, se você quiser encolher o dash, tá vendo? Deixar bem pequenininho lá, tá vendo? Fica mais bonitinho. Tem várias coisas, fique à vontade, que é bem legal você mexer, né?
Ali, se você quiser customizar a opacidade, ó, ele ficou meio opaco agora. Se você quiser diminuir aqui para 11%, por exemplo, opa, mexi ali, ó, ficou bem transparente nesse caso. Então eu já customizei aí o Dash to Dock e também customizei os ícones e o Gnome Shell, beleza? E o que a gente vai fazer agora para finalizar de uma vez por todas? Eu vou lá no meu diretório pessoal, né, que eu tinha no Downloads, aqui na pasta pessoal, eu vou dar um Ctrl H para não mostrar os arquivos ocultos, tá bom? Se eu abrir isso aqui, o meu papel de parede, ó, definir como plano de fundo, aqui ele já pegou automaticamente, coloquei em ocultar, tá bom? Já apareceu lá, beleza? Então, já deu uma customizada bem legal. Se eu quisesse até usar o transparente ou customizar o CSS do Adwaita, né, eu deixava aqui também meio transparente também, beleza? Só para mostrar para vocês. Agora eu vou abrir aqui de novo, só faltou a gente colocar o conk, né? Eu extraio depois de ter baixado, logo, lógico, Gonto Mod. Aqui dentro tem os arquivos, tá vendo? Tem as fontes. Se você instalar a fonte, você dá 2 cliques, instalar, ele automaticamente coloca essa fonte, já está instalada, ó, instalado, beleza? E aqui tem alguns arquivos aqui, ó. Se você vier aqui, por exemplo, no abrir com o editor de texto, presta atenção, aqui é o conk.rc. Aí eu pego ele, por exemplo, dou um Ctrl C nele, vou lá na minha pasta pessoal, Ctrl H e colo ele. Ele eu renomeio para .conk.rc somente e dou Enter, tá bom? Quando eu fechar agora e abrir, vou colocar o terminal aqui também nos meus favoritos, lógico, né? Deixar ele aqui, tá bom? Esse Evolution eu vou remover daqui, beleza? Vou colocar alguns favoritos aqui bem legais, né? Eu tenho um Blender instalado, então eu já jogo o Blender para lá. Ele fala, o Blender foi adicionado aos favoritos com sucesso, né? Aqui eu apago, coloco aqui, por exemplo, Lightworks, né? Eu gosto dele também, uso bastante. Aqui você coloca os que você mais usa, né? Aqui eu vou ver se o Vim também aparece aqui, né? Vim não apareceu, vou colocar editor, ó, GVim no caso, né? Coloco GVim aqui, tá bom? E várias outras coisas você pode ficar. Você viu lá que eu coloquei o conk, né? Se eu der aqui o conk somente, ó, conk menos dele vai para background, tá vendo? Ele ficou lá em background. Se der um Ctrl C, ó, ele não sai. Se eu tivesse dado somente sem dar um killout para matar ele, ó, killout conk, tá bom? Se eu desse sem um Ctrl D, quando eu fechasse o terminal, desse Ctrl C, ele sumia. Se eu desse um conk menos P1, por exemplo, ele ia demorar 1 segundo e ia aparecer, mas quando eu viesse, ele também sumia, beleza? Mas só para você ver que o P mostra o tempo. Se eu colocasse ali conk menos P3, por exemplo, você ia contar 1, 2, 3, ele ia aparecer, beleza? Parece que ele dá um delay ali na aparição do conk. Mas o problema é esse, quando eu dou um Ctrl C, ele some. Então como eu colocar ele para inicializar junto com o sistema? Primeira coisa, você tem que logar com root nesse caso aqui, SU, coloca sua senha de root ou usa o comando sudo se você tiver instalado. Aí você vai criar um arquivo lá em user share applications, né, chamado conk.desktop, beleza? E dá um enter. Automaticamente, ó, ele já abriu o arquivo lá para mim porque eu tinha criado já, né? Mas eu vou explicar aqui tudo para você. Esse desktop entry aqui é uma tag para você criar essas aplicações, beleza? O type é application, tá bom? Eu vou deixar essas configurações na postagem do blog, tá bom? O nome você escolhe que você quiser. No caso aqui eu coloquei para executar com um delay de 5, tá? De 2, perdão, né? Essa linha aqui, ó, Xgnome Auto Start Enable, é para ele começar assim que você logar, né? Ele vai dar um delay de 2 segundos e vai começar. Ou você pode colocar aqui, alterar para 1, tá? Nesse caso fica à vontade aí, eu nem colocar delay se você quiser, nem precisa do ponto D, do traço D nesse caso aqui. Algumas pessoas fazem shell script, coloca lá o ponto .sh e faz umas gambiarras aí, coloca no exec ali, mas ele é uma gambiarra, não precisa, você tem um Xgnome Auto Start Enable para você usar. E para ele não aparecer aqui na lista, porque tudo isso aqui quando você clica, por exemplo, são ícones que estão lá no ponto user share applications. Para ele não aparecer, você coloca o no display, com esse sintaxe, né? O D maiúsculo igual a true, beleza? Feito isso, quando você iniciar o conk agora, né? Dá um exit aqui, beleza? Exit. Quando você configurar o conk, ó lá,
automaticamente ele já ficará lá, né? Quando você iniciar o sistema, perdão, beleza? Então ele tá aqui, aí você fala, putz, cara, eu queria deixar ele no meio, na esquerda. Putz, não tem problema, cara. Só você abrir, por exemplo, vamos abrir lá o arquivo de configuração que a gente criou, que tá lá no meu diretório pessoal, .conc rc, KRC, beleza? Entrou nele aqui. Aqui você vai ter várias coisas que você pode customizar ele. Mas você vai procurar essa linha aqui, ó, chamada GapX e GapY. Vou até deixar ele aqui assim, né? Pra você ver como eu vou alterar ele, a posição dele. Se eu dar um I aqui só para começar a editar, apagar e colocar, por exemplo, 550 e der um Enter, né? Aqui eu vou colocar 300, por exemplo, não precisa de Enter não. E salvar, ó, Right, automaticamente eu já tenho ele aqui no meio. Se eu quiser um pouco mais para cima, que é o X, né? O X ele vai mover nessa posição aqui. Se eu colocar mais aqui, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, e 600, por exemplo, né, e dar um salvar, ele já vem mais para a esquerda, tá vendo? Se eu colocar, por exemplo, agora 700, né, e dar um salvar, ele vem mais ainda para a esquerda, beleza? Se eu quiser agora subir ele, eu deleto aqui e com o I eu coloco aqui em 400, por exemplo. Tem que salvar, né? Salvei, ele desceu no caso. Nesse caso aqui eu tenho que diminuir. Então dou um I, deleto aqui, coloco 200, por exemplo, e salvo. Ele já vai subir um pouco mais. Subiu, tá vendo? Então você vai colocar onde você desejar aqui. Nesse caso aqui eu vou deletar aqui mais uma vez. Vou dar um I e vou colocar um 100 aqui, beleza? E nesse aqui eu vou deletar também. Vou colocar um 800 para ele ficar no canto superior esquerdo. Eu gosto daquela posição ali. Até porque quando eu abro aqui, ó, não esconde o meu conc, beleza? Depois é só você sair e sempre que você entrar no seu sistema, o conc já vai estar lá, beleza? Então é isso, pessoal. É uma configuração bem básica para você fazer. Ficou bem legal, por sinal, o meu Gnome, tá bom? Essa é uma configuração que eu uso bastante, inclusive no meu usuário verdadeiro, usuário Marcos, no caso eu uso ela também, beleza? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu, um forte abraço, até mais.